Ela entrou no avião com o coração apertado, mas não esperava que o homem ao seu lado fosse tão grosso. Ele reclamou de tudo, desde o cheiro do perfume até o jeito que ela se sentou. Quando ela finalmente se virou e disse o que pensava, ele ficou em silêncio. O que ela fez em seguida chocou a todos. Antes de começar, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite para assistir. O check-in dos segredos. Ângela não queria embarcar, mas o último voo para Lisboa era sua única chance de mudar tudo. No portão, ela encontra Nelson, um passageiro arrogante que faz questão de humilhá-la. Quando eles acabam lado a lado, a tensão deixa o ar pesado. O que ela fez em seguida chocou todos. Antes de começar, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Boa sessão. O som contínuo dos anúncios ecoava pelo saguão do aeroporto de Lisboa. Ângela apertava a alça da mala e sentia o coração disparar. A linha do tempo do painel piscava atrasos e cancelamentos, e a cada segundo ela temia perder sua única rota para o recomeço. Os olhos dela ardiam de cansaço, mas o medo era maior do que o sono. Voo 317 para Lisboa, embarque imediato pelo portão 9. Ela soltou um suspiro. Era agora. Empurrou a mala, tentando se misturar entre passageiros apressados. Esbarrou em alguém. O choque foi seco, forte o suficiente para fazê-la perder o equilíbrio. Cuidado! Resmungou uma voz masculina. Ângela se virou. Um homem alto, de terno escuro, expressão fria e olhar arrogante a encarava como se ela fosse um incômodo. Desculpe. Estava distraída, disse ela, ajeitando o cabelo. Distraída é pouco. Se derrubasse meu laptop, custaria mais do que a sua passagem. Ângela sentiu o sangue subir. Ele não a conhecia. Não sabia o que ela tinha deixado para trás, o que estava tentando recomeçar. Ainda assim, aquele tom o fez sentir-se poderosa e humilhada ao mesmo tempo. Deve ser ótimo se achar dono do aeroporto também, não é? Retrucou. Nelson ergueu uma sobrancelha, um meio sorriso no canto da boca. Não dono. Só alguém acostumado a respeito. Ângela fingiu ignorar, mas as palavras ficaram ecoando na mente. Seguiu em silêncio, tentando não cruzar o olhar dele novamente. Na fila do embarque, o acaso resolveu pregar peça. Quando o atendente conferiu as passagens, olhou de um para o outro e riu discretamente. Curioso. Assentos lado a lado. Nelson soltou um ótimo, num tom seco. Ângela revirou os olhos. Dentro do avião, o clima ficou ainda mais denso. Nelson guardou seu terno caro no compartimento de bagagem, ocupando o espaço inteiro com 2 bolsas. Ângela tentou encaixar a dela e ele, sem nem olhar, apenas balançou a cabeça. Não vai caber aí. Eu percebi, respondeu ela, empurrando mesmo assim. O barulho fez um passageiro da fileira de trás rir. Ela conseguiu encaixar a mala à força. Quando sentou, o perfume dela, floral e doce, preencheu o ar. Nelson bufou. Esse cheiro é demais. Alguém deveria avisar que perfume não substitui banho. Ângela se virou, os olhos faiscando. Você é sempre assim? Ou hoje resolveu bater um recorde de grosseria? Alguns passageiros olharam discretamente. Nelson manteve a calma, cruzando as pernas. Apenas sincero. Pois eu prefiro pessoas educadas. Isso é raro, pelo visto. O comissário, passando próximo, percebeu o embate e encerrou o assunto com um sorriso protocolar. Senhor, senhora, o voo será tranquilo. Tentem relaxar. Ângela respirou fundo, fechou os olhos e se forçou a pensar em qualquer coisa que não fosse aquela arrogância. Pensou na vida em Lisboa, no novo emprego que ainda não tinha certeza de conseguir, na chance de começar de novo. Sentiu vontade de chorar, mas conteve. Nelson a observava discretamente, embora fingisse olhar o celular. Havia algo no jeito dela que o intrigava, uma fraqueza que parecia disfarçada de coragem. O avião taxiou pela pista. O som dos motores crescendo misturava-se ao murmúrio dos passageiros. Ângela prendia os dedos na poltrona, sempre tensa durante decolagens. Medo de voar? Perguntou Nelson, num tom inesperadamente calmo. Ela respirou fundo. Não,
Medo de ficar presa ao lado de alguém insuportável por 3 horas. Nelson arqueou um sorriso involuntário e voltou a olhar pela janela. A aeronave subiu. As luzes do solo viraram um emaranhado de pontos dourados. Lá em cima, o silêncio parecia maior. Depois de alguns minutos, o comissário passou oferecendo café. Angela aceitou. Nelson também. Ele, curioso, aproveitou o momento para quebrar o gelo. Vi que embarcou muito em cima da hora. Algo urgente? Talvez. Ela evitou o olhar mexendo o açúcar no copo plástico. Coisas que não cabem em mala. Família? Trabalho? Vida. A resposta o pegou desprevenido. Ficou em silêncio por alguns segundos. Angela sentiu a garganta apertar. Não queria se abrir, mas também não sabia esconder o quanto estava tremendo por dentro. E o senhor? Viajando a negócios ou fugindo de alguém? Nelson riu, surpreso com a ousadia dela. Talvez os dois. Por um momento, o clima pareceu mudar. O sarcasmo dele perdeu força. Havia cansaço nos olhos. O avião atravessou uma área de turbulência leve, balançando. Vários passageiros prenderam o ar. Angela agarrou o apoio do assento. Nelson instintivamente colocou a mão sobre a dela. Ela o olhou confusa. Está tudo bem. É só o vento, disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, sentindo as mãos entrelaçadas. O toque durou pouco. Logo Angela soltou, voltando a se recompor. Não precisava disso. Eu sei. Segurou o olhar dela, tentando disfarçar o embaraço. A tensão entre os dois agora era outra, menos irritada, mais confusa. O comissário voltou, conferindo os cintos. Tudo estava sob controle. Uma hora depois, com o ambiente calmo e o céu escuro, Angela encostou a cabeça no vidro. No reflexo, via Nelson, imóvel, olhando o nada. Ele abriu o laptop e digitou algo rápido, mas parou. Fotografias apareceram na tela. Uma mulher mais velha, talvez sua mãe, e uma carta inacabada. Fechou o computador quando percebeu o olhar curioso dela. Angela fingiu dormir. Mesmo sem conseguir, seu corpo estava ali, mas a mente vagava, lembrando o ex que ainda a perseguia por mensagens, o apartamento que deixara para trás, o medo constante de nunca se sentir livre. Nelson percebeu a expressão dela e, sem entender o motivo, sentiu um estranho desejo de protegê-la. O silêncio entre os dois foi cortado por uma voz no alto-falante. Senhores passageiros, devido a uma frente de vento, pedimos para permanecerem com os cintos afivelados. O avião balançou novamente, desta vez mais forte. Um copo caiu. Um bebê chorou. Alguém soltou um grito breve. Angela respirou fundo, tentando esconder o pânico. Nelson notou. Confie no piloto. Eles foram treinados para tudo. Eu também fui treinada para confiar nas pessoas, sussurrou ela, e isso deu bem errado. Nelson ficou sem resposta. O barulho dos motores cobriu o silêncio entre eles. Quando a turbulência cessou, a aeromoça serviu novas bebidas. Nelson pegou 2 águas, entregando uma a ela sem dizer nada. Angela aceitou com um pequeno aceno. Obrigada. De nada. Minutos depois, as luzes baixaram. Muitos passageiros dormiam. Angela abriu o celular discretamente e releu a mensagem do ex. Se fugir, eu te acho. O medo atravessou o peito dela como uma lâmina fria. Guardou o aparelho rápido. Olhou ao lado. Nelson ainda estava acordado, observando o escuro pela janela. Lisboa é bonita à noite, ele disse sem olhá-la. Luzes que parecem promessas. Espero que cumpra as minhas. E quais são? Angela hesitou. Esquecer o que me destruiu. Nelson virou o rosto pela primeira vez. O olhar sincero a surpreendeu. Talvez encontre alguém para ajudar. Espero não precisar. O avião seguiu em frente, cortando o céu escuro e sereno. O momento frágil e silencioso parecia suspenso no ar. Angela fechou os olhos tentando dormir. Nelson apoiou a cabeça na mão, observando-a discretamente até o sono chegar.
A câmera imaginária afastava-se, mostrando os dois lado a lado, respirando em tempo quase igual. Lá fora, o som do vento embalava o início de algo imprevisível. Assentos lado a lado. O som do motor do avião era constante, quase hipnótico. A madrugada já avançava, e apenas algumas luzes fracas iluminavam o interior da cabine. Ângela despertou com um pequeno solavanco, tentando entender onde estava por um segundo. Lembrou-se. O voo para Lisboa, o homem arrogante ao seu lado e o silêncio estranho que os envolvia desde a turbulência. Nelson continuava acordado, encarando o vazio pela janela. O reflexo mostrava seus traços tensos, o maxilar travado, a mente claramente longe dali. Quando Ângela se mexeu, ele desviou o olhar rápido, como quem foi pego em flagrante. "Dormiu bem?" perguntou, num tom neutro. "Pelo menos tentei." Ela ajeitou o cobertor sobre as pernas. "Você não pregou o olho, né?" Nelson soltou uma risada breve. "Não costumo dormir em aviões. Gosto de me manter no controle." "Controle?" Ela arqueou as sobrancelhas. "E o que exatamente você controla aqui?" Ele fez uma pausa, olhando em volta. "No mínimo, o desconforto de conversar com estranhos." Ângela deu um meio sorriso. "Parabéns. Está indo bem mal nisso." A resposta fez um passageiro da frente sorrir sem querer. Nelson disfarçou com um suspiro, abrindo o laptop outra vez, mas o olhar de Ângela o seguiu, curioso. "Você realmente vai trabalhar durante o voo?" "Sempre." Ele digitava rápido. "Alguns negócios não param, mesmo entre nuvens." "Negócios?" Ângela tentou parecer desinteressada. "Que tipo?" Nelson fechou o computador sem responder. "Os que pagam as contas." O silêncio voltou, só quebrado pelo ronco distante de alguém na fileira de trás. A conversa parecia ter acabado, mas havia algo não dito, uma tensão que nenhum dos dois queria admitir. De repente, o comissário anunciou que os passageiros poderiam caminhar um pouco pelo corredor. Nelson se levantou primeiro, espreguiçando-se. O relógio caro brilhou sob a luz fraca. Ângela observou por alguns segundos antes de também se levantar, mais para respirar fundo do que para se alongar. No corredor, os dois se cruzaram novamente. "Com licença." Ela tentou passar. Nelson se moveu devagar, quase bloqueando o caminho. "Vai a trabalho para Lisboa?" Ângela hesitou antes de responder. "Talvez. Depende de quem me espera lá." "Alguém importante?" Ela olhou para ele, como se estivesse avaliando se valia a pena contar. "Importante o suficiente para eu ter fugido de outra cidade." Nelson inclinou a cabeça. "Fugido?" Ângela desviou. "Não é da sua conta." Ele levantou as mãos num gesto de rendição. "Tudo bem. Só curiosidade." Os dois ficaram parados por um breve instante. Ao fundo, o som de uma criança rindo suavizou o clima. Ângela voltou para o assento, tentando ignorar a confusão que misturava nervosismo e um estranho interesse. Nelson sentou alguns segundos depois, observando-a discretamente. "Você tem medo de homens como eu?" arriscou ele, murmurando. Ângela virou o rosto ofendida. "Tenho medo de quem acha saber de mim só por me olhar." "Então eu errei." Ela não respondeu. Ficaram em silêncio. A aeronave subia novamente, atravessando uma faixa de vento. O leve tremor fez Ângela instintivamente segurar o apoio da poltrona, e outra vez Nelson pousou a mão sobre a dela. Ela o encarou sem palavras. Desta vez ele não recuou. "Relaxa. Prometo que não vou morder." Ângela inclinou o rosto, séria. "E quem disse que eu teria medo se mordesse?" Nelson abriu um sorriso contido. "Tocada." Ambos prenderam o riso por um instante. A tensão se transformava em algo diferente, mais leve, mais íntimo. O comissário trouxe uma bandeja com sucos e biscoitos. Ao entregar um para Nelson, deixou escapar. "Senhor Duarte, posso trazer seu café habitual daqui a pouco?" Ângela o olhou desconfiada. "Você já é conhecido aqui?" Nelson pigarreou. "Apenas viajo muito." Mas a dúvida ficou no ar. Havia algo nele que não batia com o simples executivo ocupado. Ângela notou o crachá dourado preso na pasta dele. "Duarte Aero Holdings." Ela arregalou os olhos.
Espera, você trabalha para a companhia aérea? Nelson respondeu rápido demais. Algo assim. Algo assim não parece sincero. Ele respirou fundo. Sou um dos consultores da empresa, pronto. Isso explica o terno, a arrogância e o Wi-Fi que funciona mesmo quando o resto do avião não tem, provocou ela. Nelson riu baixo. Admito, tenho um talento especial para implicar. Só com quem merece. O diálogo foi interrompido por um repentino estalo do alto-falante. Senhoras e senhores, enfrentaremos uma pequena instabilidade por alguns minutos. Pedimos que permaneçam sentados e com os cintos afivelados. A turbulência recomeçou, mais forte. Um copo bateu no chão. O avião balançava como se flutuasse em ondas invisíveis. Angela fechou os olhos, rezando baixinho. Nelson a observava perplexo com a vulnerabilidade súbita dela. Sem pensar muito, tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Obrigada, disse, sem encará-lo. Ele apenas assentiu. O olhar dele não era mais o mesmo. A arrogância de antes dera lugar a algo quase protetor. Minutos depois, o voo voltou à estabilidade. Nelson ajeitou o casaco nela. Melhor? Um pouco. Mas não vai achar que isso te faz menos irritante. Já é um avanço ser irritante e não insuportável. Ambos riram. A aeromoça reapareceu para recolher copos. Angela recostou no assento, respirando fundo. Nelson a observou mais abertamente agora. Sabe, você fala tanto de recomeço que me deixou curioso. Ah, fui eu quem contou? Não. Seu olhar contou. Gente que foge carrega no rosto o peso do que deixou para trás. Angela o fitou por um instante, os olhos marejando antes que conseguisse conter. Então estamos empatados. Você também foge de alguma coisa. Ele sustentou o olhar sério. Talvez. O silêncio se instalou novamente, mas era outro tipo de silêncio. Denso, carregado de empatia. De fora, o céu começava a clarear. Uma fina linha de luz cortando o horizonte. Os tons rosados refletiam no vidro, pintando metade do rosto de Angela com cores suaves. Nelson quebrou o encanto com um comentário quase inocente. Bonito, não é? O amanhecer? O jeito que ele faz o medo parecer pequeno. Ela sorriu, fraca, mas verdadeira. Talvez eu precise ouvir isso mais vezes. Posso repetir quando quiser, respondeu ele, e o tom inesperadamente terno fez Angela desviar o olhar, disfarçando o sorriso. Por alguns minutos ficaram apenas observando o nascer do sol, como se o mundo lá fora estivesse em suspenso. No alto, o avião avançava suavemente, enquanto duas pessoas que juravam não suportar uma a outra começavam, sem perceber, a mudar o curso do próprio destino. Lá no fundo, entre o barulho leve dos motores e o brilho tímido da manhã, Angela sentiu algo que há muito não sentia: paz. Nelson, olhando para ela, percebeu que o voo seria muito mais longo do que imaginava. Turbulência fora do comum. O amanhecer já pintava o céu de tons dourados quando o avião cruzou uma camada mais densa de nuvens. Angela olhava pela janela, perdida nos próprios pensamentos, enquanto Nelson revisava alguns papéis em silêncio. Apesar da calma aparente, havia uma energia diferente no ar, algo prestes a mudar. Um ruído metálico ecoou do lado externo da aeronave, seguido de um leve balanço. O comissário de bordo pediu aos passageiros que permanecessem sentados, mas poucos deram importância. Depois de tantos anos sem se permitir sentir, Angela finalmente respirava mais leve. Até aquele instante. Sentiu isso? Ela perguntou, tentando não demonstrar pânico. Provavelmente só o vento, disse Nelson, sem desviar o olhar dos documentos. Mas quando a turbulência aumentou, os dois se entreolharam. O som dos motores ficou mais alto, as luzes tremularam por um segundo. O piloto falou pelo alto-falante, voz tensa mas controlada. Senhoras e senhores, vamos atravessar uma frente de vento intensa. Só um momento de instabilidade.
O avião chacoalhou forte, fazendo uma mala cair de um compartimento acima. Um grito ecoou, e todos prenderam o ar. Angela segurou o apoio da poltrona com força, sentindo o coração disparar. Nelson, mesmo tenso, manteve a calma, esticando a mão para segurar a dela. Ela hesitou. Eu estou bem. Eu sei. Mas continue segurando. Às vezes o controle é só ilusão. A frase a atingiu fundo. Os olhos dela encontraram os dele, e por um instante todo o barulho sumiu. Não havia vento, medo ou caos. Apenas o som do coração batendo acelerado. Mais um solavanco. O avião inclinou-se violentamente para o lado, gritos voltaram a preencher o ar. Um copo de café espirrou sobre a roupa de Nelson, que nem percebeu. Ele olhava para a janela, firme, atento ao horizonte branco de nuvens. Angela sentiu as lágrimas subirem. Não quero morrer assim. Nelson apertou a mão dela com mais força. Você não vai morrer. Olhe para mim. Ela obedeceu. E no olhar dele havia algo inesperado. Calma, segurança. De repente, era ele quem parecia ancorá-la à realidade. O avião seguiu tremendo por mais alguns minutos até finalmente estabilizar. O piloto voltou a falar. Pedimos desculpas pela turbulência. Tudo sob controle. Suspiros aliviados percorreram a cabine. Angela, ainda com a palma úmida de suor, olhou para ele. Nelson a observava com uma expressão que misturava preocupação e algum sentimento que também o surpreendia. Eu disse que ia passar. E passou. Ela respirou fundo. Mas podia ter me avisado antes de transformar o voo em um teste cardíaco. Nelson riu pela primeira vez. Um riso leve e verdadeiro que a pegou desprevenida. Ela também sorriu, relaxando aos poucos. Minutos depois, os comissários voltaram a circular. Angela percebeu o olhar atento da aeromoça loira clara que parecia reconhecer Nelson. Senhor Duarte, deseja que eu verifique o sistema Wi-Fi? Houve interferência durante a instabilidade. Angela franziu o senho. Senhor Duarte? Achei que fosse só um consultor. Nelson ficou em silêncio, olhando para Clara, que percebeu o deslize e se afastou rapidamente. Parece que alguém está escondendo segredos, comentou Angela, cruzando os braços. Não é nada demais. Claro que é. Senhor Duarte não é como chamam qualquer passageiro. Nelson desviou o olhar. Às vezes é melhor as pessoas não saberem exatamente quem você é. Angela percebeu a sinceridade por trás da defesa e, por algum motivo, isso o tornou mais humano. Bom, todos escondem algo, murmurou ela. O avião atravessou outra camada de nuvens. Lá embaixo, o sol refletia no mar longe, como um espelho partido. Nelson guardou os papéis e suspirou. Eu cresci achando que podia controlar tudo. O vento, o rumo, as pessoas. Aí algo acontece e te lembra o quanto somos pequenos. Angela olhou para ele com uma delicadeza que não esperava sentir. O que aconteceu? Ele demorou a responder. Perdi alguém. E desde então, controlo o que posso. A voz dele quase falhou. Angela o observou longa e silenciosamente. Não dá para controlar o passado, Nelson. Ele sorriu, sem humor. Você fala como quem também vive fugindo do próprio. Talvez. Mas fugir cansa. Um som breve interrompeu o momento. Uma criança na fileira da frente chorava alto, assustada ainda com o susto da turbulência. A mãe tentava acalmá-la. Angela soltou o cinto e se inclinou para ajudar. Posso? Perguntou a mulher. A mãe assentiu. Angela fez um barquinho de papel com o guardanapo, soprando devagar enquanto brincava com a menina. O choro cessou. Nelson assistia, intrigado, como se visse um lado dela ainda mais inesperado. Você trabalha com crianças? Perguntou ele quando ela voltou à poltrona. Trabalhava, professora de artes, até que precisei sair. Por quê? Angela ficou em silêncio, o olhar perdido no copinho de suco nas mãos. Porque o amor também pode virar perigo se você confia nas pessoas erradas. Nelson não insistiu. Apenas encostou a cabeça no assento, sentindo o peso daquela confissão sem entender totalmente o porquê.
O tempo passou devagar. A turbulência havia ficado para trás, mas o clima dentro deles parecia mais forte que qualquer tempestade. Horas depois, o piloto anunciou que estariam sobrevoando o norte de Portugal em breve. O sol agora banhava toda a cabine, revelando olhares menos apreensivos. Nelson fechou o laptop pela última vez. Acho que Lisboa está próxima. Ângela olhou para baixo, o coração acelerando. Mal posso esperar. Mas, ainda que quisesse negar, algo nela já havia mudado. O medo que sentia ao embarcar dera lugar a uma estranha necessidade de entender quem era aquele homem ao seu lado e por que ele parecia tão familiar em meio a todo o desconhecido. Ela desabotoou o cinto e esticou as pernas. Nelson fez o mesmo. Por um instante, os dois ficaram em completo silêncio, apenas respirando o mesmo ar. Lá fora, o horizonte brilhava. A voz da aeromoça ecoou de novo. Senhoras e senhores, o comandante pede que permaneçam sentados para início de descida. Ângela olhou pela janela, sorrindo de leve, alívio e curiosidade se misturando em seu rosto. Nelson percebeu e ergueu o tom, quase sussurrando. Disse que sobreviveríamos à turbulência. Ela respondeu, sem tirar os olhos da vista. E quem disse que acabou? O avião seguiu descendo suavemente, mas entre eles algo novo nascia, uma calma perigosa. A trégua antes da próxima tempestade. Revelações nas alturas. O avião descia lentamente, atravessando nuvens espessas que faziam o sol parecer uma névoa dourada. A voz suave do capitão ecoava pelos alto-falantes, explicando que ainda faltavam 40 minutos até Lisboa. Mas dentro da cabine, o tempo parecia suspenso. Ângela olhava para o horizonte tentando ignorar tudo o que sentia. Desde a turbulência, algo havia mudado entre ela e Nelson. A irritação inicial agora parecia uma lembrança distante, e mesmo sem querer, ela percebia cada detalhe dele. O jeito que passava a mão pelos cabelos, o olhar atento, a respiração ritmada. Nelson, por outro lado, estudava o silêncio dela. Havia palavras engasgadas, perguntas que ele queria fazer, mas a prudência o mantinha quieto. Depois de alguns minutos, Ângela quebrou o silêncio. Você não vai me dizer quem é de verdade, vai? Ele a olhou surpreso. Eu já disse. Um consultor. Senhor Duarte, consultor, Wi-Fi particular. Soa convincente, mas não convincente o bastante. Nelson ficou calado, preso entre o desejo de se explicar e o medo de afastá-la. Por fim, se inclinou para a frente. Digamos que eu tenha um cargo sensível. Sensível? Isso parece corrupção. Ele riu. Quem dera fosse tão simples. Então me explica. Nelson a observou por um instante e depois soltou o ar rendido. Eu sou dono da companhia. Ângela piscou incrédula. Dono? Do avião onde estamos sentados? Ele assentiu sem vaidade. Da companhia, dos voos, das rotas. Meu pai fundou a Duarte Airlines. Eu apenas continuo o que ele começou. Enquanto ele falava, o tom de voz era sereno, mas havia uma pontada de melancolia escondida ali. Ângela recostou-se, atônita. Então você me tratou como lixo, e ainda esperava que eu acreditasse que era só mais um passageiro. Eu nunca quis que me tratassem diferente, mas tratou os outros como se fossem menos. Nelson ficou em silêncio. A lembrança das próprias palavras o incomodava. Depois de um longo tempo, ele quebrou a tensão. Quando eu era criança, minha mãe viajava muito, trabalhava aqui entre aviões. Cresci assistindo a partir e voltar. Quando envelheceu, disse que o ar do céu cobrava caro demais. Ângela ouviu atentamente, sem interromper. Quando ela morreu, prometi que não deixaria a empresa cair. E para isso, criei uma versão de mim que não sente, que não se apega a ninguém. As palavras dele a atingiram de um jeito inesperado. Ela entendeu. Entendeu o vazio disfarçado de arrogância, a distância mascarada de poder. O problema é que quando você se fecha, ninguém consegue te alcançar, disse Ângela em voz baixa. Nelson sorriu de forma amarga. E você? Parece saber o suficiente sobre se esconder.
Ela desviou o olhar. Saber não quer dizer que eu goste. O avião atravessou outra camada de nuvens. O silêncio entre eles era profundo e incômodo. Ângela baixou o olhar para as próprias mãos. Cada história deixava cicatrizes invisíveis e a dela pesava. Nelson percebeu o tremor sutil na ponta dos dedos dela. Está tudo bem? Só cansaço. Ele não acreditou, mas respeitou o espaço. Lá fora, o sol começou a se esconder outra vez. A cabine mergulhava em tons alaranjados. A aeromoça passou distribuindo chocolates aos passageiros. Nelson pegou 2 e colocou um sobre o apoio de braço de Ângela. É terapia temporária. Ela sorriu levemente. Substituto de remédio, substituto de ternura. Ângela mordeu o chocolate sem tirar o olhar dele. O gosto doce misturou-se com uma pontada involuntária de saudade. Sabe o que é estranho, Nelson? O quê? Eu não confio em você, mas ao mesmo tempo sinto que posso confiar. Ele segurou o olhar dela. Então feche os olhos um segundo. Pra quê? Confie. Ângela respirou fundo e fechou. Sentiu o leve toque da mão dele se aproximando, apenas apoiar sobre a dela. Sem movimento brusco, sem insistência. Um toque curto, calmo. O coração dela acelerou. O que é isso? Um lembrete de que o mundo não desaba quando alguém encosta em você. Ela abriu os olhos lentamente. Lá fora, as nuvens pareciam campos dourados. Às vezes eu esqueço que o toque não precisa doer, confessou ela, quase num sussurro. Nelson recostou-se, com um olhar de quem também compreendia. É o tipo de turbulência que ninguém avisa no embarque. O diálogo foi interrompido pela aeromoça Clara, que entregou um novo documento a Nelson. Senhor Duarte, precisamos da sua autorização para o pouso alternado, caso o tempo piore. Ângela arqueou a sobrancelha. Senhor Duarte, outra vez. Então é oficial. Nunca gostei de títulos, Ângela. Tiram o que resta de humanidade. Ela riu de leve. Engraçado ouvir isso de quem parecia tão confortável usando máscara. Nelson hesitou por um segundo, depois respondeu. Talvez porque máscaras são mais baratas que cicatrizes. A frase ficou presa no ar, como uma confissão envergonhada. O avião seguia firme, e o horizonte agora mostrava o contorno distante da costa portuguesa. Lisboa se aproximava. Ângela subitamente pegou o celular e digitou uma mensagem longa, as mãos trêmulas. Nelson percebeu. Problemas? Não exatamente. Ela apagou o texto antes de enviar. Só coisas que ficaram no passado. Alguém ainda te espera lá? Ângela respirou fundo. Espero que não. Nelson entendeu, sem precisar de mais palavras. Um silêncio confortável se formou entre eles. Pela primeira vez não era defesa nem tensão. Era entendimento. A voz do capitão interrompeu o momento. Iniciaremos a descida em 20 minutos. Temperatura de 14 graus em Lisboa. Ângela soltou o ar devagar. Parece que chegamos ao fim do voo. Nelson a encarou. Ou talvez seja só o começo. Ela abriu um meio sorriso, mas não respondeu. As nuvens começaram a se abrir, revelando o mar abaixo, vasto e cintilante. O avião começou a descer. Os motores mudaram de tom. Ângela fechou os olhos e se deixou sentir aquele instante. O som, o peso, a incerteza, a presença dele ao lado. Quando o avião atravessou a última camada de nuvens, Lisboa apareceu ao longe, dourada sob o pôr do sol. Ângela abriu os olhos e sussurrou. Se há um destino nisso tudo, ele escolheu um bote salva-vidas bem improvável. Nelson respondeu sem tirar os olhos do horizonte. Destino não escolhe. A gente que decide se embarca ou não. E naquele momento, as duas vozes se perderam no som dos motores, levando com elas tudo o que ainda seria dito ou sentido nas alturas. Decisões na neblina. A aeronave mergulhou em uma espessa neblina, enquanto o sol desaparecia atrás das nuvens. O painel já não mostrava o azul claro de antes. E o som dos motores parecia ecoar de dentro da cabeça de Ângela. Ela sentiu o estômago revirar, o corpo rígido na poltrona.
Tudo parecia mais frio, um prenúncio de mudança. Nelson mantinha o olhar na janela, a mandíbula tensa. Do lado de fora não havia horizonte, só um branco opaco que engolia o céu. A voz do piloto quebrou o silêncio. Senhoras e senhores, o aeroporto de Lisboa enfrenta neblina densa. Pode haver espera no ar, ou até desvio de rota. Um murmúrio percorreu a cabine. Ângela se virou para Nelson e notou que, apesar da calma exterior, ele havia cerrado os punhos. "O que isso significa?" perguntou. "Que talvez a gente não pouse agora." "E para onde a gente vai, então?" "Madrid, talvez Porto, depende das condições." Ângela mordeu o lábio. "Eu não posso perder esse voo, Nelson. Acho que ninguém pode mandar no tempo." "Não estou falando do tempo. Estou falando da minha vida." Ela abaixou o olhar, a voz quase sumindo. Ele entendeu que aquela não era uma simples viagem. Minutos se arrastaram. A aeromoça passou distribuindo cobertores, mas o ambiente seguia tenso. Nelson pegou o celular, digitou rápido e apertou uma tecla vermelha. "O que está fazendo?" perguntou Ângela. "Tentando resolver o pouso. Tenho contatos." "Contatos? Tipo dono do avião?" "Tipo isso. Só não gosto de usar esse poder. Hoje parece necessário." Ele se levantou, caminhando até a cabine de comissários. Ângela o observou, intrigada com o modo firme, quase militar, com que ele falava. As aeromoças o escutavam atentamente, como quem recebe ordens de alguém importante. Ela suspirou. O medo do atraso se misturava com um tipo de culpa que não sabia nomear. De repente, uma agitação começou no corredor. Um passageiro idoso, 3 fileiras à frente, apoiava a mão no peito, suando frio. Gemia baixo. Clara, a comissária, pediu ajuda em voz alta. "Há algum médico a bordo?" Silêncio. Ângela agiu por instinto. Destravou o cinto, correu até o homem. "Ele está consciente!" gritou. "Preciso de espaço!" Alguns passageiros recuaram. Nelson voltou rápido, empurrando o carrinho de primeiros socorros. "Você sabe o que está fazendo?" "Curso de primeiros socorros", respondeu ela, conferindo o pulso do homem. "Trabalhei em escola, precisávamos estar preparadas." Juntos, eles improvisaram. O som dos aparelhos, o chacoalhar do avião, o murmúrio de medo ao redor, tudo somava-se a uma tensão quase cinematográfica. "Respiração fraca", murmurou Ângela. "Precisamos manter ele acordado." Nelson segurava um lenço molhado sobre o rosto do idoso. A seriedade nos olhos dele contrastava com o caos do ambiente. "Eu pedi prioridade de pouso", disse baixo, sem olhar para ela. "E conseguiu?" "Ainda não." Com o passar dos minutos, o homem pareceu estabilizar. Clara trouxe oxigênio. Ângela ajustou a máscara. Quando terminou, o idoso segurou sua mão. "Obrigada, menina." Ela sorriu, tremendo. "Fique tranquilo, já vai dar tudo certo." Nelson observava o gesto, impressionado. Pela primeira vez, via Ângela sem defesa, sem ironia. Só coragem. Quando o passageiro foi acomodado com segurança, Ângela voltou ao assento. O rosto dela ainda refletia o susto. "Você foi incrível", disse Nelson. "Eu só fiz o que qualquer um faria." "Não." A maioria teria ficado paralisada. Ela respirou fundo. Às vezes, agir dói menos do que sentir. Nelson ficou em silêncio, mas a frase ficou ecoando dentro dele. Pouco depois, o piloto avisou que recebera autorização para seguir o pouso, embora com baixa visibilidade. Todos deveriam permanecer sentados. A aeronave começou a descer. A neblina era mais espessa do que nunca. O som do trem de pouso baixo cortou o ar tenso. Ângela fechou os olhos. "Não gosto de não enxergar o chão." "Confie em quem está pilotando", disse Nelson, embora ele próprio suasse frio. A fumaça cintilante do entardecer misturava-se à névoa branca, e o avião mergulhava cada vez mais. Pelas janelas, apenas vultos cinzentos. "Nelson." Ela tocou o braço dele. "Se alguma coisa der errado, não vai dar."
Mas se der, obrigada por me ouvir. Ninguém fazia isso há muito tempo. Ele a olhou e, por um instante, todo o resto sumiu. Não precisa me agradecer. Só promete que quando esse avião pousar, você não vai sumir da minha vida. Ângela prendeu o ar. Promessa é coisa séria. E eu sou homem de palavra. O avião sacudiu outra vez, interrompendo o momento. Gritos abafados ecoaram, mas logo cessaram. Lá fora, um clarão surgiu. O contorno da cidade. Lisboa, murmurou Ângela com lágrimas nos olhos. É de verdade. Quando o avião tocou a pista, houve aplausos, um coro espontâneo de alívio. Mesmo Nelson, sempre contido, deu um meio sorriso. Ângela, tremendo ainda, virou o rosto para ele. Acho que o tempo estava do nosso lado, afinal. Ou talvez ele só esperou o momento certo para nos testar. Os dois riram baixinho. Enquanto a aeronave taxiava, Clara veio até eles. Senhor Duarte, o comandante agradece pela ajuda e diz que o incidente será relatado pessoalmente. Ângela piscou. Surpresa. Parece que você não consegue disfarçar nem se tentar. Ele suspirou. Hoje não fiz nada que tivesse a ver com poder. Você foi quem salvou alguém. Ela o olhou, sincera. Talvez os dois tenham se salvado. Do lado de fora, as gotas de neblina escorriam pelo vidro, criando reflexos prateados. Uma voz no alto-falante anunciou o fim do voo, mas dentro deles o pouso parecia apenas o começo de outra viagem, mais silenciosa, mais profunda. Ângela recostou-se, exausta, e olhou pela janela. Nem acredito que chegamos. Nelson virou o rosto quase sussurrando. Eu também não. Lá fora, as luzes da pista tremulavam no meio da névoa, como estrelas tentando atravessar uma noite difícil. Nenhum dos dois disse mais nada, porque às vezes o silêncio é o único idioma que resta quando o destino começa a mostrar sua mão. Um brinde atrasado. O avião já havia pousado, mas os passageiros permaneciam a bordo, esperando a liberação da porta. A névoa ainda cobria a pista como um pano úmido, e a sensação era de que o mundo lá fora respirava devagar. Ângela olhou pela janela e viu as luzes amareladas refletindo na chuva fina. O coração, que antes batia frenético, agora pulsava num ritmo estranho, nem medo, nem alívio. Algo no meio. Nelson estava ao lado dela, o casaco aberto, o olhar fixo no nada. Você continua tremendo, disse ele. Não é medo, respondeu. É adrenalina atrasada. Ele sorriu de leve. E como é que a gente cura isso? Talvez com um copo d'água. Eu estava pensando em algo mais forte. A aeromoça Clara reapareceu, equilibrando uma bandeja com taças e uma garrafa pequena de espumante. Oferta da casa, disse ela, sorrindo para Nelson com respeito. O comandante achou justo. Ângela arregalou os olhos. Vocês têm espumante no avião? Só em certas ocasiões, respondeu Clara com um olhar cúmplice. E acho que hoje é uma. Nelson encheu 2 taças. A você, heroína de bordo, disse, estendendo uma delas. Eu não fiz nada de especial. Salvou alguém, enfrentou o caos e ainda manteve a cabeça erguida. Confia em mim, isso é especial. Ângela encostou a taça na dele. O som do brinde ressoou suave no ar abafado da cabine. E a você, dono de avião que fingiu ser qualquer um. Culpado, ele riu. Mas talvez tenha sido o disfarce mais confortável que usei em anos. Beberam. O gosto do espumante era doce e frio, um alívio inesperado depois da tensão das últimas horas. Ângela encostou-se ao assento e observou o rosto dele sob a luz branda. Pela primeira vez, Nelson parecia humano de verdade, sem máscara, sem armadura. Você não devia sorrir tanto, ele disse, olhando-a com um meio sorriso. Acaba sendo perigoso para quem está ao lado. Não me culpe se o problema é seu. É, eu sei disso. Ela riu. Mas o riso se desfez rápido quando as luzes do corredor diminuíram. Ainda não estavam autorizados a desembarcar.
O silêncio se espalhou entre os poucos que restavam no avião. Ângela girou a taça nas mãos. Tem uma coisa que nunca contei a ninguém. Então talvez seja a hora certa, respondeu Nelson. Eu estava fugindo quando embarquei nesse voo. Ele se inclinou, os olhos atentos. Fugindo de quê? Ela hesitou, respirou fundo. De um homem. Ele me seguia há meses. Controlava tudo. Telefone, dinheiro, até quem eu podia ver. Eu achei que mudar de país era a única forma de respirar. Nelson ficou em silêncio, processando cada palavra. A raiva e a admiração se misturaram no olhar dele. E veio sozinha. Sozinha é melhor do que ser prisioneira. Ninguém deveria fazer você passar por isso. Ângela desviou o olhar, a voz embargada. Só queria começar de novo. Nelson colocou a taça de lado e segurou a mão dela. Vai conseguir, te prometo. Ela o encarou com certo espanto, sem saber se acreditava. Por que se importa, Nelson? Você nem me conhece. Porque às vezes, em uma única noite, a gente conhece alguém mais do que em uma vida inteira. O olhar deles se encontrou por um segundo que pareceu eterno. Lá fora, a chuva engrossava, arrastando gotas pelo vidro. Clara passou novamente, recolhendo copos. Senhor Duarte, estão preparando o corredor de desembarque. Mais 10 minutos. Ele agradeceu e observou a aeromoça se afastar. Ângela sorriu discretamente. Mesmo depois de tudo, ainda te chamam de Senhor Duarte. Não sei como desapegar desse título. É como se fosse outro nome, outro personagem. Talvez esteja na hora de deixar ele no avião. Nelson apoiou o queixo na mão, pensativo. E assumir quem, então? O cara que me emprestou o casaco durante a turbulência. Ele a olhou com curiosidade. E se esse cara for mais difícil de manter do que parece? Talvez valha o esforço. O som da escada sendo acoplada à aeronave quebrou o silêncio. Os passageiros se preparavam para sair. Ângela ajeitou o cabelo, recolheu sua bolsa. Nelson ainda observava o semblante dela, como se tentasse memorizar cada detalhe antes que a porta se abrisse. Quando pisares nesse chão, o que vai fazer primeiro? Perguntou ele. Respirar, respondeu ela, com um meio riso, e não olhar para trás. Posso garantir que o ar de Lisboa é diferente. Tem gosto de começo. Ela se levantou. Você fala de começos como quem entende. Eu entendo de recomeços. São mais caros, mas valem o investimento. Ambos riram. Quando o sinal de destravar o cinto acendeu, o movimento começou. No corredor, Clara se aproximou e sussurrou a Nelson. Senhor, já informaram ao motorista que vai seguir o carro da companhia. Obrigado, Clara, mas hoje sem motorista. Ângela o olhou surpresa. Dispensa sua equipe assim de repente? Hoje quero lembrar como é andar sozinho. Eles caminharam lado a lado até a saída. O vento frio os atingiu com força. Lisboa estava envolta em um brilho úmido, as pistas molhadas refletindo as luzes do aeroporto. Ângela fechou os olhos por um instante, sentindo o cheiro do ar salgado misturado à chuva. Quando os abriu, Nelson a observava. Pronta? Perguntou ele. Acho que sim. Ele buscou a mão dela novamente, dessa vez sem hesitar. Então vem comigo. Só até o saguão. Depois decidimos cada um o rumo que quiser. Ângela assentiu. Os dois desceram devagar, o ruído do vento misturando-se ao som ritmado dos passos. Atrás deles, a aeronave permanecia imóvel, silenciosa, como se guardasse o segredo de um encontro que ninguém mais presenciara. No final da escada, antes de entrarem no túnel de vidro, Ângela virou-se uma última vez para olhar o avião. Engraçado, nunca pensei que um voo me mudaria tanto. Nelson respondeu baixinho, quase para si mesmo. Eu também não. E juntos seguiram, os casacos abertos, o cheiro de chuva nas roupas e um misto de medo e esperança nos olhos, o tipo de mistura que só nasce depois que o perigo passa, mas o coração ainda não se acostumou à calma. Verdades entre nuvens. O saguão do aeroporto estava lotado, o som dos alto-falantes se misturava ao eco de passos, malas e vozes ansiosas.
Ângela caminhava ao lado de Nelson, tentando acompanhar o ritmo, mas o coração batia descompassado. Depois de tantas horas de tensão no ar, o solo firme de Lisboa parecia mais instável do que o avião. Nelson seguiu em silêncio até uma área mais reservada. Lá, perto de uma cafeteria quase vazia, parou e a olhou diretamente. Preciso te dizer algo antes que desapareça na multidão. Ângela ajeitou a mala, tensa. Parece grave. É, um pouco. Ele respirou fundo e começou. No avião, eu te contei parte da verdade, mas não toda. Ela cruzou os braços. Já imaginava. A última vez que um homem começou uma frase assim, eu perdi metade da minha vida acreditando no resto. Eu mereço isso, admitiu ele, sem se ofender. A verdade é que a Duarte Airlines está prestes a mudar de dono. Há investidores interessados e até hoje nunca confiei em nenhum deles. Ângela o observava, tentando entender para onde ele queria chegar. E o que isso tem a ver comigo? Nelson apoiou as mãos na mesa de canto. Um deles estava no voo, aquele homem que passou mal. Ângela piscou, surpresa. Está brincando. Não. E, ironicamente, foi você quem o manteve vivo. Ela riu, mas sem humor. Isso está ficando cada vez mais estranho. Ele é o presidente de um fundo que quer comprar metade da empresa. E ver alguém agir como você agiu fez ele me olhar diferente. Disse que talvez eu precise de pessoas assim por perto. Gente real. Ângela estreitou o olhar. Está querendo me contratar, Nelson? Estou tentando entender o que o destino está fazendo comigo. Por um instante ela não respondeu. Apenas o observou, com aquele olhar misto de cautela e curiosidade. Então disse: Eu não sou parte dos seus negócios. Nelson assentiu. Mas já faz parte da minha vida. A frase pairou entre eles pesada e inesperadamente sincera. Um funcionário passou empurrando um carrinho, e o som das rodinhas no piso quebrou o silêncio. Ângela desviou o olhar, mantendo a respiração sob controle. Nelson, eu não posso ser mais alguém na sua coleção de histórias bonitas. Eu só tenho forças para uma vida de cada vez. E se eu te disser que, pela primeira vez em anos, quero apenas uma vida também? Ângela segurou o impulso de acreditar. Eu já ouvi promessas demais ditas em tons bonitos. Ele se aproximou um passo calmo. Então não acredite nas promessas. Acredite no que viu. Os olhos dela pararam nos dele. Lembrou do toque breve durante a turbulência, do olhar calmo enquanto ela tremia, das palavras simples que pareciam curar. E o que exatamente eu vi? Perguntou baixo. Nelson respondeu sem hesitar. Alguém que também estava fugindo, só que da própria solidão. Ângela ficou muda. Havia algo quase infantil na sinceridade dele, algo que desmontava qualquer barreira. Um barulho de celular quebrou o encanto. Nelson olhou o visor e o semblante mudou. Problemas? Perguntou ela. Talvez o começo deles. Ele atendeu. Sim, Duarte falando. A voz do outro lado era grave. Ângela não ouvia as palavras, só via a expressão de Nelson endurecer. Quando a ligação terminou, ele fechou os olhos por um segundo. O que houve? Aqueles investidores exigem que eu entregue o controle total. E parece que já começaram os movimentos políticos por trás. Ângela franziu o senho. E você vai aceitar? Não sei. Ele olhou para ela, exausto. Estou cansado de lutar por algo que, às vezes, nem sei se ainda acredito. Ângela tocou o braço dele. Então talvez seja a hora de lutar por algo que ainda te faça sentir. Ele ergueu o olhar, inspirado pelo tom dela. Você fala como se soubesse o que é isso. Eu sou a prova. Fugi de tudo que era familiar para sentir algo de novo. Por um instante, ficaram apenas se encarando. O ruído da multidão ao redor parecia distante. Nelson respirou fundo e pegou o celular. Quer ver uma loucura? Perguntou, com um leve sorriso. Depois do que passamos, acho que posso lidar com isso. Ele discou rápido. Quando a ligação atendeu, falou firme. Suspende a reunião. Eu não fecho nada hoje. Quero tempo. Desligou.
Ângela o olhava impressionada. Você acabou de parar uma negociação milionária por impulso? Não, por intuição. Ela balançou a cabeça, confusa e rindo ao mesmo tempo. Você é impossível. Eu prefiro improvável. As risadas se misturaram ao barulho de aviões chegando. Um novo embarque era anunciado ao fundo. Clara, a aeromoça, passou apressada e acenou discretamente para eles. Ângela observou a cena e disse num tom leve: Acho que sua vida é feita de partidas e chegadas. E a sua? De fugas e aterrissagens forçadas. Então talvez esteja na hora de voar por escolha. Ele sorriu, sem destino certo, mas com motivo justo. Ela encarou a pista pela janela da cafeteria. Por um segundo, imaginou o que seria viver sem medo de ser encontrada, livre, leve, dona da própria história. Algo dentro dela começa a acreditar de novo. Você fala bonito quando quer convencer, ela brincou. Só porque não quero te ver desaparecer por aquela porta de desembarque. O alto-falante chamou o nome de Nelson Duarte. Ele desviou o olhar confuso. Me chamaram? Parece que o dono ainda tem assuntos pendentes. Ele sorriu, mas o riso tinha sombra. Sempre tem. O rádio continuou anunciando: Senhor Duarte, favor dirigir-se ao controle administrativo. Nelson suspirou. Preciso ir. Ângela assentiu, mesmo sem querer. Vai lá. A vida te chama. Ele deu um passo. Parou e se virou. E se eu voltar? Ela ergueu o olhar. Então talvez eu ainda esteja por aqui. Nelson sorriu e foi. Ângela o acompanhou com o olhar até desaparecer entre as pessoas. Do lado de fora, a chuva fina recomeçava. Ela respirou fundo, tentando entender o que acontecia dentro do peito. Não era medo, não era saudade, era algo novo, uma vontade confusa de esperar. O ruído do aeroporto continuava o mesmo, mas o mundo já parecia outro. Pouso de uma confissão, Lisboa estava envolta por um céu encoberto, e o vento do final da tarde soprava pelas janelas do prédio administrativo do aeroporto. Ângela esperava sentada em uma poltrona, com a mala ao lado, sem saber se devia ir embora ou esperar. Já fazia mais de 40 minutos desde que Nelson havia sido chamado. A cada segundo, o som distante dos alto-falantes a fazia sobressaltar. Ela olhou o relógio. As mãos tremiam levemente. Parte dela queria desaparecer dali. A outra parte queria correr atrás dele e pedir que a levasse junto. Um segurança passou olhando a lista dos passageiros que deveriam aguardar transporte. Senhora, seu destino é Lisboa mesmo? Perguntou. Sim, ou pelo menos deveria ser, respondeu em voz baixa. Assim que o homem se afastou, Ângela se levantou. Decidiu procurar Nelson. Caminhou pelo corredor comprido, ouvindo o eco dos próprios passos. Passou por áreas restritas, por portas de vidro espelhadas, até que o viu numa sala ao fundo. Ele estava de pé diante de um grupo de 3 executivos, gesticulando com firmeza. Parecia irritado, exausto, mas completamente no controle. Quando notou Ângela pela janela, hesitou. Um segundo de distração bastou para o olhar dele mudar. Os outros homens se entreolharam. Um deles, de terno cinza, resmungou algo. Nelson encerrou a reunião de repente e foi em direção à porta. Você devia estar descansando, disse ele, tentando disfarçar o cansaço. Descansar? Depois de tudo, você acha mesmo que eu consigo? Rebateu. Ele riu fraco. Tem razão. Meu dia de paz durou exatos 4 minutos. Ângela cruzou os braços. Isso aqui é seu mundo, não é? Salas frias, homens de terno, decisões que ninguém entende. E, sinceramente, eu me cansei dele. Aham, claro, você diz isso de dentro do seu império. Não é um império, é uma prisão. Não lembra de mim no voo? Só pareço livre. Os dois ficaram em silêncio. Ela percebeu que ele não mentia. A rigidez no tom, a verdade nos olhos, o peso invisível nos ombros. Ângela respirou fundo e se aproximou. E o que você vai fazer agora? Nelson hesitou por um momento antes de responder. Entregar a empresa, mas dessa vez por escolha. Ela arregalou os olhos.
Vai mesmo desistir? Não é desistir, é libertar. Tudo isso se tornou uma guerra por poder. Eu quero paz, quero vida. Ângela deu um meio sorriso. E quer começar do zero? Talvez com alguém que entenda o que é recomeçar. O olhar dele era sereno, direto, cheio de verdades que palavras não poderiam descrever. Os ecos dos aviões enchiam o espaço entre eles. Pessoas passavam apressadas, mas nada parecia interferir. Quando você falou no avião sobre começar de novo, começou ele, eu achei que estava apenas sendo forte. Agora percebo que era sinceridade. Eu não estava sendo forte, eu estava sobrevivendo. Ele se aproximou mais um passo. E agora? Agora talvez eu esteja pronta para viver. A voz dela saiu trêmula, mas firme. Nelson parou tão perto que Ângela sentiu o cheiro do perfume dele misturado ao aroma de café vindo do corredor. O silêncio entre os dois doía mais do que qualquer palavra. De repente, o celular de Nelson vibrou. Ele fechou os olhos, derrotado. Não vai atender? Perguntou ela. É o investidor. Quero uma resposta agora. Então dá. Nelson deslizou o dedo sobre a tela, colocou no viva voz. Fale. A voz dele soou fria. Do outro lado, uma voz imponente. Precisamos saber se vai fechar o acordo. Nelson olhou para Ângela. Depois respondeu. Negócio cancelado. Não vou vender. Silêncio. Está certo disso? Insistiu o outro. Pela primeira vez, sim. Desligou. Ângela o encarou confusa. Achei que ia entregar tudo. E ia. Mas percebi que o tempo certo para desistir é quando o que te prende não é mais o que te sustenta. Quero mudar tudo e começar diferente. Ela riu, incrédula. Você é imprevisível. E você me tornou isso. Nelson guardou o celular, deu um passo adiante e segurou a mão dela. Fica. A voz dele abafada, firme. Fica comigo. Ângela respirou fundo. Você não sabe nada sobre mim. Sei o bastante. Ela desviou os olhos, lutando contra algo que não sabia nomear. Lá fora, o som dos aviões parecia um coração batendo. Nelson, minha vida é um caos. Eu ainda olho para trás com medo. Então olha para mim agora. Ele encostou a testa na dela. Eu também carregava medo. Hoje, só quero uma chance de trocar o passado por um futuro que valha a pena. Ela fechou os olhos, as lágrimas caindo devagar. Isso parece certo demais. E o certo, para mim, sempre acaba mal. Talvez porque, até agora, você nunca teve alguém que ficasse até o pouso. Ela sorriu de leve, enxugando o rosto. Você tem um talento irritante para dizer as coisas certas no momento errado. E você tem um dom para me fazer querer acertar o tempo todo. Lá fora, a chuva começava a cessar. Um feixe de luz atravessou o vidro, tocando o rosto de ambos. O silêncio se encheu de calma. Ângela se afastou lentamente. Preciso respirar. Eu espero. Ela caminhou até a janela e observou os aviões alinhados na pista. Cada um representava algo que poderia começar ou terminar. De repente, entendeu. Nada mudaria se ela não mudasse. Nelson, murmurou sem se virar. Se eu aceitar ficar, promete não tentar me salvar? Ele deu um meio sorriso. Prometo. Só quero te acompanhar. Ângela virou-se de novo, Os olhos úmidos, mas decididos. Então talvez seja a hora de pousar de vez. Nelson se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela. Quando enfim parou, não havia mais dúvida, nem passado. Somente o agora, o que prometia redenção. As vozes do aeroporto desapareceram, e o toque deles, breve e silencioso, selou a confissão que ambos evitaram desde o embarque. Por fim, ela sussurrou. Acho que encontrei o único voo que eu não quero mais perder. E ele respondeu, quase num suspiro. Bem-vinda a Lisboa, Ângela. O desembarque do coração. O dia seguinte amanheceu com um céu pálido, lavado pela chuva da noite anterior. Lisboa despontava viva, barulhenta,
com os bondes descendo as ladeiras e o cheiro de café fresco escapando das padarias. Lá, entre o vai e vem de turistas e moradores, Ângela caminhava devagar pela calçada sem rumo. O casaco de Nelson ainda estava em seus ombros, o perfume dele preso no tecido. Havia dormido pouco. Passara a madrugada lembrando de cada segundo da conversa que tiveram antes de se despedirem na noite passada. Ele se recusara a deixá-la sozinha, mas ela insistiu. Precisava pensar. Precisava respirar. Agora, entre os sons da cidade, tentava entender por que o coração batia tão pesado, medo, talvez, esperança, quem sabe. Enquanto isso, no centro corporativo da Duarte Airlines, Nelson enfrentava uma sala cheia de executivos. Nenhum sorriso, apenas contratos, relatórios e a tensão de uma última decisão. Está mesmo certo disso, Sr. Duarte? Perguntou um dos advogados, empurrando um documento para ele assinar. Nelson folheou as páginas com calma. Mais do que nunca. Mas meu pai, viveu a empresa. Eu quero viver a minha própria vida, assinou. O silêncio encheu a sala. Todos sabiam que aquele papel encerrava uma era. Quando terminou, recolheu o casaco e olhou pela janela. Do alto, Lisboa parecia pacífica. Clara, a aeromoça, entrou de repente. Desculpe interromper, senhor, mas deixaram isso para você na recepção. Um envelope branco. A caligrafia era pequena, firme, feminina. Nelson o abriu rápido. Obrigada por ter me feito acreditar que recomeçar ainda é possível. Mas talvez o meu caminho precise seguir outro voo. Ângela. Ele leu a frase 3 vezes. Ficou imóvel. Depois, guardou o papel no bolso do paletó e saiu em silêncio, sem dizer palavra a ninguém. Ângela parou na Praça do Comércio, olhando o Tejo. O vento levantava mechas do cabelo e o som das gaivotas se misturava ao da água batendo no cais. Ela sentou num banco, suspirando. Talvez eu tenha exagerado, pensou. Fugir outra vez era o que fazia de melhor. Só que, pela primeira vez, não tinha certeza se queria continuar fugindo. Puxou o celular. Nenhuma mensagem. O silêncio digital parecia confirmar o que o papel selava. Fim. Enquanto pensava, ouviu alguém se aproximar atrás dela. Eu devia imaginar que te encontraria olhando para o rio. Ângela se virou, o coração disparando. Nelson estava ali, com o casaco encharcado de garoa e os olhos cansados, mas firmes. Como me achou? Perguntou ela, incrédula. Lisboa não é tão grande quando se sabe para onde olhar. E por que veio? Porque não acredito em despedida escrita. Ela desviou o olhar. Eu não quero te prender na minha confusão. E eu não quero assistir você ir embora e me arrepender por não ter tentado. Ângela engoliu seco. Eu não sei se posso confiar em ninguém depois de tudo. Então começa devagar, disse ele, sentando ao lado dela. Confia só um pouco. Eu fico com o resto. Os dois riram, mas o riso veio frágil, hesitante. Você entregou a empresa? Perguntou ela. Hoje de manhã. E o que vai fazer agora? Ainda não sei, mas pela primeira vez isso não me assusta. Ângela o encarou. Deve ser bom ter coragem assim. Não é coragem. É o medo de perder quem me faz sentir. Um silêncio agradável se instalou. O vento trouxe o cheiro salgado do mar. Ângela olhou para o horizonte. Quando eu cheguei aqui, achei que estava fugindo do meu passado, mas agora percebo que só vim correndo para o meu futuro. Nelson sorriu de leve. E eu, que vivi controlando tudo, só precisei perder o chão para descobrir o que é voar. Ela riu, balançando a cabeça. Você e suas frases de manual de bordo. Funciona? Não funciona? Infelizmente funciona. O sol já começava a abrir por entre as nuvens quando eles caminharam juntos pela orla. O barulho do bondinho subindo a ladeira ecoava atrás deles. Nelson comprou 2 cafés e ofereceu um a ela. Brinde? Perguntou. De novo? É tradição entre a gente. Ela riu, encostando o copo no dele. Ah, o que então?
Aos voos que a gente não planeja e ainda assim mudam tudo. Beberam em silêncio. Pessoas passavam apressadas, mas era como se o mundo estivesse em câmera lenta ao redor. Do outro lado da rua, um músico tocava guitarra. A melodia parecia perfeita para o instante, leve, mas com uma pontinha de melancolia. Nelson a observava em silêncio. Sabe o que mais percebi hoje? O quê? Que você me devolveu algo que eu nem lembrava que existia. E o que foi? Paz. Ângela abaixou o olhar. Ninguém nunca me disse isso sem esperar algo em troca. Eu não quero nada em troca. Quer dizer, talvez só mais um café. Ela sorriu e deu um gole. Eu posso pagar da próxima vez. Então quer dizer que vai existir uma próxima vez? Acho que sim. Nelson assentiu devagar. Então está combinado. O tempo passou quase sem que percebessem. Quando o sino distante de uma igreja tocou 6 vezes, Ângela percebeu que o frio da tarde se misturava à serenidade que finalmente sentia. Nelson tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela novamente. Você ainda precisa parar de fugir. Estou tentando. Um passo de cada vez, Ângela. Já pousou. Agora é só caminhar. Ela virou-se para ele e pela primeira vez segurou a mão dele por vontade própria. O toque foi simples, cálido, mas bastava. Promete que se um dia a gente voar de novo, não vai ser para fugir? Prometo. Da próxima, voaremos por escolha. O vento soprou forte. Ela se inclinou um pouco contra o peito dele. Ficaram ali, imóveis, olhando o reflexo dourado do pôr do sol nas águas do Tejo. Por alguns minutos, o tempo parou de existir. Não havia mais aeroportos, contratos ou medos, apenas dois corações aterrissando no mesmo lugar. E quando as luzes da cidade começaram a acender, Ângela sussurrou, quase sem voz. Acho que finalmente consegui chegar. Nelson sorriu, apertando a mão dela. E eu finalmente aprendi a ficar. Última chance em Lisboa. A manhã amanheceu dourada, com aquele tipo de luz que só Lisboa tem. Meio quente, meio branda, como se o sol também tivesse acordado cansado, mas disposto a recomeçar. Ângela abriu a janela do pequeno quarto que havia alugado no Chiado. O ar fresco entrou devagar, junto com o som dos bondes lá fora e o cheiro de pão quente vindo da rua. Ela respirou fundo. Fazia 2 semanas desde o pouso turbulento, desde aquela confissão silenciosa que mudou tudo. A cada manhã, acordava assustada, achando que ele poderia ter desaparecido, que nada daquilo era real. Mas Nelson sempre aparecia, às vezes com café, outras com simples mensagens deixadas debaixo da porta. Bom dia, passageira corajosa. Só que naquele dia o bilhete não veio. Ângela estranhou, forçando-se a não inventar motivos. Ele deve estar ocupado, pensou. Ainda assim, algo dentro dela não sossegava, como se uma parte soubesse que aquele silêncio não era o mesmo de antes. Vestiu o casaco, guardou o celular no bolso e saiu. O vento cortava as esquinas, movimentando bandeiras e folhas secas. Caminhou até o café, onde costumavam se encontrar. O garçom sorriu quando a viu, mas bastou um movimento de cabeça para ela perceber. Nelson não tinha passado por ali. Um incômodo começou a se instalar, uma velha sensação familiar, de abandono, de espera, de história interrompida. Está tudo bem? Perguntou o garçom. Está, mentiu ela, com um sorriso rápido. Sentou-se no canto de costume, observando o movimento das pessoas. Passavam casais, turistas, um grupo de estudantes. A vida seguia, como se não tivesse tempo a perder, com pausas emocionais. De repente, o celular vibrou. Uma mensagem curta, sem assinatura. Preciso te ver. Terminal 3. Agora. O coração de Ângela disparou. Saiu do café sem terminar o café. O aeroporto estava lotado, mas ela se movia rápido entre as pessoas, como se a multidão não existisse. A cada passo, o som das malas rodando e os anúncios de embarque pareciam empurrá-la mais fundo naquele reencontro. Nelson estava perto do portão de embarque, vestindo o mesmo casaco escuro do dia em que se conheceram.
seguro, mas com aquele mesmo ar de quem carrega algo maior do que parece. Quando a viu, sorriu, mas era um sorriso contido, meio culpado. Pensei que você tivesse esquecido como era pegar um avião. Ela brincou, tentando quebrar o gelo. É um vício difícil de curar. Ela o observou com cuidado. Por que me chamou aqui? Porque preciso te dizer antes que o tempo decida por mim. Dizer o quê? A voz dela soou mais frágil do que gostaria. Ele tirou do bolso um bilhete. É um convite, um novo projeto aéreo em parceria com a antiga equipe, mas fica em outra cidade se eu aceitar. Tenho que ir hoje. Ângela sentiu o peito apertar. Então esse é o antes que o tempo decida? Perguntou. Sim. Eu não quero sair assim sem te olhar nos olhos. Ela baixou o olhar, brincando com o fecho da bolsa. E o que você quer que eu diga? Boa viagem? Nelson deu um meio passo à frente. Eu quero que me diga se vale a pena ficar. O ar ao redor pareceu parar. As vozes se tornaram distantes. Ângela piscou sem conseguir responder. Ele continuou. Eu achei que sabia o que era amar, até te conhecer e perceber que nunca tinha sentido nada de verdade. E agora estou aqui, tentando escolher entre o céu e o chão. Ângela tentou rir, mas o som se perdeu. Isso não é justo, Nelson. Eu também estou aprendendo a andar de novo. Então vamos aprender juntos. Ele se inclinou mais perto. Eu fico, se você me der um motivo. As palavras pairaram no ar como uma promessa. Ela olhou em volta, sentindo o caos do aeroporto, as luzes frias, os anúncios ecoando. Aquilo lhe pareceu uma repetição do início, como se o destino tivesse armado uma segunda chance só para testá-los. Nelson, eu te admiro, mas tem uma parte de mim que ainda está tentando sobreviver, que ainda olha por cima do ombro. Se eu disser sim agora, é por impulso. Ele sorriu com tristeza. Impulsos também salvam vidas, lembra? Ela balançou a cabeça, os olhos úmidos. Eu preciso de tempo. Nelson respirou fundo, entendendo. Então, promete que, se for para ser, vai me encontrar de novo? Ângela o encarou. Prometo. Um silêncio suave se formou entre eles. O alto-falante anunciou o embarque do voo dele. Ele estendeu a mão, hesitou e, em vez de um aperto, puxou-a para um abraço. Obrigado por me ensinar a pousar, murmurou. Ângela respondeu no mesmo tom. Obrigado por me ensinar que o amor pode ter passagem só de ida. Ele se afastou, pegou a mala e caminhou em direção ao portão. Ela ficou parada, observando-o desaparecer entre as pessoas. Os olhos dela ardiam, mas o peito, curiosamente, estava leve. Minutos depois, o avião decolou. O som dos motores soou como um coração batendo forte, partindo, mas vivo. Ela ficou ali, olhando pela grande janela até o último ponto desaparecer no horizonte. Depois, respirou fundo. Uma aeromoça passou e perguntou. Senhora, perdeu alguém? Ângela sorriu com doçura. Acho que encontrei, na verdade. O tempo correu. 2 semanas. 3. E numa tarde calma, o correio deixou um envelope no apartamento dela. Reconheceu a caligrafia de longe, abriu com as mãos trêmulas. Dentro, apenas uma passagem aérea. Destino. Lisboa. Na parte de trás, uma frase escrita à mão. Alguns voos só decolam quando o coração diz agora. Ao final, uma assinatura simples. Ângela deixou o bilhete sobre a mesa, sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, não hesitou. Pegou o casaco, a bolsa e o coração e saiu, pronta para voar. Não esqueça de avaliar esta história e se inscrever se quiser mais histórias de amor como esta.